Botaram para gravar, mano. Quer desligar o microfone? Desliga. Quer falar com ele? Não. Doutor Savino, bom dia, tudo bem? O senhor está sem microfone. O senhor conectou o áudio do seu computador? Pergunta para ele. Alô? Abriu meu microfone, está funcionando? O senhor está funcionando, doutor Orlando? Posso desligar um pouquinho? Pode sim. Tá bom. Doutor Savino, conseguiu conectar seu microfone?
Bom dia a todos. Bom dia. Tá Bom falando, dia, mestre Orlando? Orlando. Bom dia. Botei a boina aqui, que aqui na Serra está um pouco frio ainda, não é? Quer dizer que temos um professor americano, né? Que beleza. Vai ter que constar do livro, torcedor do América Futebol Clube. Tudo na Bom dia a paz, Orlando? todos. Bom dia, Savino. Alegria de estar Bom presente. dia. Faça a sua Alegria. saudação ao mestre Orlando, teu antecessor Professor no Orlando, CBC. ele está aí? Está aí já. Que dia, rapaz? Não consigo Estou ver, só vendo presente, tá você. vindo? Mestre Orlando, que bom te ver, rapaz. Tudo bem, querido chefe? Estou batalhando, estou batalhando. O negócio está complicado, está indo, né? Mas estou indo. Estou bem aqui hoje, está bem, está tudo tranquilo. Que bom, querido, que bom. Prazer em vê-lo aí. Ô, Savino, mas o Orlando, ele é um flamenguista depois de ser um americano, viu? E não é Entendi. pró-imperialista, não. É o América Futebol Clube do goleiro Pompeia. Veja bem, hein? Ponte aérea. Ponte aérea. Pois é, tá certo. Coisa boa, coisa boa. Não sabia que o Savino, professor era flamenguista, não. Eu sou não, o flamenguista Flamengo, também, mas você, o Botafogo, hoje é que merece os nossos não, aplausos, mas é né? carioca, não tem como não ser. Não, na verdade, eu estou puxando teu saco, tu é flamenguista. Ele é botafoguense, o segundo time. O primeiro é América Raiz, né? E o Depois Ah, segundo o pronto. Botafogo. Tá é, certo, tá mas certo, você viu, sabe Rio que de no Rio de Mas não Janeiro? é de Janeiro, agora, Botafogo não. O Botafoguense é antigo também, é é antigo. antigo, é Ó, Desde o verdade. tempo da faculdade. E ver É verdade, Jairzinho jogando pelada na Praia Vermelha. que é verdade. beleza. Professor Orlando, Fala. nós não vamos demorar muito a dar início. Eu convidei também a Alice Rosa, não me respondeu. O Nelson está sabendo, espero que ele vá adentrar, mas como o Estou tempo aqui, é ó. uma preciosidade e a sua experiência é fundadora do livro que a gente quer fazer, quando o ano passado, se eu não me engano, ou há 2 anos, houve aquele corte de verbas que deixou o FRJ com 0% de recursos, Nelson Souza e Silva, bom dia, Bom dia, tudo presente, bem? tudo bem? Tudo Estamos bem. aqui iniciando o nosso Emílio, bate-papo. Fala, Emílio, só Daniel. um minuto. Bom Pode falar. dia. Eu Bom dia. coloquei o doutor Orlando e o doutor Savino como co-host e vou te passar um anfitrião, tá bom? Tá bom, tá muito bem, perfeito, Então, tá, agradeço. bom dia para vocês, boa reunião. Obrigado, Bom Daniele, dia. tá bom. Bom, eu estava falando, Nelson, que nós vamos dar início ao nosso evento, que a gente pretende fazer um pouco mais curto, para não ser uma coisa cansativa, mas que quando vivemos aquele terrível orçamento zero para o FRJ, né, nos calou de uma maneira assim, como que impensável, né? Lembrei da canção do Cazuza, Brasil mostra sua cara, como às vezes na vida acadêmica, uma coisa que uma ex-companheira minha dizia, nós colocamos o ovo e não cacarejamos. A galinha tem dois deveres, colocar o ovo e cacarejar. E que falta uma divulgação de tudo que a nossa UFRJ fez, e muito especialmente a nossa Nacional de Medicina, né? Então, surgiu a ideia de fazermos um livro que seria as contribuições ao Brasil da Nacional de Medicina. Tanto você, Nelson, quanto Orlando, são, não sei se você já está, mas o Orlando já chegou lá em dezembro do ano passado, nonagenário, e são quase 70 anos de universidade, né? Entre Estou nos estudos, 80, estou nos 80. 80, né? Então, 81. 81, pensei que você já estava com mais. E estava correndo 10 quilômetros por dia. Eu falei, bom, assim ele vai chegar até o 100, pô, correndo 10 quilômetros por dia, mas tá beleza. Mas, de toda maneira, vai entrar na década. Mas a experiência que você tem de UFRJ são 50 anos. E que era muito importante nós ouvirmos o que eu chamo a velha guarda nacional de medicina, e que agora, nesse período que passamos aí de negacionismo, genocídio, etc., né, como é importante a gente salvaguardar a história da Nacional de Medicina, que, na verdade, nós não temos 200 anos, temos, segundo o nosso colega Leonídio, 700, somos filhos de Coimbra, somos a melhor medicina do mundo. Então, muito importante que a gente salvaguarde esse conhecimento. Então, eu vou pedir a vocês, Savino, que depois que o Orlando faça
uma apresentação, vamos dizer assim, de 40, 45 minutos, falando livremente de toda a trajetória dele, sobre a importância, e, claro, dando destaque a alguns personagens que a gente acha que são marcantes desse período da faculdade. Tá? Então, essa é a nossa ideia. Orlando, muitíssimo grato, primeiro pela sua contagiosa alegria, que é uma coisa maravilhosa. Eu nunca me esqueço da sua frase, homenageando a cirurgia, dizendo que o UFRJ forma cidadãos para o mundo. Então, você, para mim, é um professor de como se comportar bem. Você, a palavra e a História Nacional de Medicina. Piri Lopes, é um prazer imenso receber esse convite. Estar diante de colegas. Nelson Souza e Silva, ele não envelhece, não, ele continua estudante de medicina com a mesma face de jovem, né? Nós estamos envelhecendo, mas ele não. E o meu amigo Savino Gasparini também, né, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. A faculdade de medicina, para mim, vou dizer, meu posicionamento, é uma coisa que eu sempre sonhei. Repare bem, eu, quando comecei o curso primário, eu já queria ser médico. Eu queria ser médico. Mas parece incrível, Emílio, mas eu queria ser médico. Minha mãe me levava a alguns especialistas. Tinha condições de. Eu era meio obeso e ela atentamente se socorreu disso e se colocou nisso, evitando a, esse tipo de problema. Então, meu médico era um professor, Peregrino Júnior, que era da Academia Nacional de Medicina e era da Academia Brasileira de Letras. E aquilo ali me entusiasmou, levando a querer ser professor de faculdade. Então, eu queria, desde que comecei, botei no meu sentido de formação ser médico, mas médico queria ser professor de medicina. Isso é muito importante. Mas eu também tenho aliado a isso um aspecto muito importante. É que a minha turma de primário, terceiro e quarto ano primário, foi uma turma excepcional, não deve ter no Brasil turma que tenha conseguido o que essa turma conseguiu. Nós tivemos, dessa turma, 5 professores catedráticos, 5 titulares. Impressionante. E desses titulares, grandes titulações. Todos professores. Então, era uma turma de professores. E eu fico muita pena que a minha professora não viu isso. Não viu que a turma dela de primário chegou a esse ponto de ter o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, Moreira Alves, que promulgou a Constituição de 88 como presidente, o professor Arnaldo Campos dos Santos Coelho, professor do Museu Nacional e diretor do Museu Nacional, a Silene do Amaral Castelão Gaiá, professora de Lógica da UERJ e vice-reitora da UERJ. Eu, modestamente, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, vice-presidente da academia, e o meu amigo Eduardo Noronha, diretor da Faculdade de Direito, uma faculdade de Direito. De modo que 5 professores da turma de curso primário. Isso tudo me entusiasmou ir para a faculdade. Então, a Orlando, faculdade, para mim... Uma pergunta, o nome do colégio era o Colégio Lafayette? Lafayette. Você escreveu no livro do Rocco, que o Rocco também foi de lá. O Rocco foi de lá. O Rocco foi de lá. Ok, então, Colégio Lafayette. E foi salvo pelo meu irmão. Foi salvo agora pelo meu irmão. Meu irmão era diretor do município de terrenos de loteamento. Entra um processo
para derrubar o colégio e fazer um shopping. Veja você. Caiu na mão dele. Ele disse, não, eu lembro hoje como se fosse isso. Ele pegou o telefone e me disse, confirma o número do Lafayette, da Rua do Aquilobo, que número? Eu falei 257. Ele falou, pois é, estou recebendo um processo para desapropriar. Não vou deixar passar. Ele foi até, conseguiu, depois com o Brizola e tudo isso, uma desapropriação no sentido de que fosse mantido como colégio. Isso foi uma grande vitória e está lá vendido à Fundação Bradesco e mantido na Fundação Bradesco. Então, Só uma pergunta, já tem iniciais. placa para esses 5 catedráticos? Já tem uma placa lá no colégio? Já fizeram isso? Não tem, Vamos não, mas fazer. devia ter. Nós Devia vamos ter. fazer. Em Eu sua tenho a homenagem, nós impressão, vamos fazer. Mire Lopes, que não tem turma com isso, não, hein? Tem não. 5 verdade. catedráticos e presidente supremo. E por aí vai, diretor, todo mundo. Então, é coisa fantástica, um absurdo de potência de colocação, muito interessante. Bom, mas vamos seguir. Então, entrei para a faculdade, para mim, tinha que pegar. Uma das coisas que me chamava a atenção, fantástica, era o prédio, aquela coisa toda que, infelizmente, caiu, foi derrubado. E aí segui, começando, como sempre, nas cadeiras básicas. O teu som está falhando, Orlando. Você desligou o som sem querer aí. Ficou mudo. Abriu agora. É. Eu tenho a Vamos impressão que sair das cadeiras básicas. Você está começando as cadeiras básicas. as Vamos lá. cadeiras básicas, para mim, é o calcanhar de Aquiles de todas as faculdades. Você, mesmo que tenha as grandes faculdades, se você for para as cadeiras básicas, você vai verificar que elas são problemáticas. Por quê? Primeiro, pela falta de professores. Isso aí começa por aí, de interesse nas cadeiras básicas. Então, eu acho que, mesmo hoje, normalmente com esse número de faculdades, eu acho que cresceu em muito, a carência na cadeira. Como é que pode ter? Eu respondo somente isso. Quando vai falar nessas. O Brasil tem 388 faculdades de medicina. Aí eu levanto logo o problema. E as cadeiras básicas? Se nós não temos condições de ter boas cadeiras nas melhores faculdades, elas não chegam a ser absolutamente plenas de conteúdo, plenas de qualidade. Como é que nós vamos encontrar faculdades em todo o Brasil desse modo que possam se manter esse tipo de ensino? É inacreditável. Começa por aí. Mas as cadeiras básicas que eu consegui ver, trabalhar na faculdade de medicina, eram boas. E eu, inclusive, tem um assunto muito interessante. O professor Carlos Chagas era considerado pelos alunos como um mau professor. Não sabe dar aula. Realmente, a aula dele, teórica, não era uma aula muito agradável, ele não transmitia tão bem. Então. Mas ele teve uma qualidade, o Mira, fantástica, que ele botou a faculdade de medicina no terreno da pesquisa. Pô. Isso se deve ao Carlos Chagas. Nós temos que cumprimentar e agradecer o Carlos Chagas, é uma modificação imensa dentro da estrutura do professor de cadeira básica. Carlos Chagas foi o homem que incentivou a pesquisa na universidade. E eu, o Carlos Chagas, outro dia falei com o Barcinski. Barcinski, eu sempre, quando você foi entrar para a universidade, aqui para a Academia Nacional de Medicina, que você perdeu a eleição, como ficou abalado o Carlos Chagas. Eu fui no gabinete, ele estava muito triste que você tinha perdido. Mas ele falou, vamos lá, vamos recuperar isso aí. E você voltou a ser professor titular. Mas mostrando, depois ponderei com o Barcinski e falo com o Barcinski dizendo, vocês
Carlos Chagas foi o homem que fez a pesquisa na universidade. E, além disso, nós temos, evidentemente, as cadeiras de anatomia com bons professores, tudo isso levando ao incentivo para as cadeiras que vêm depois, as cadeiras da área clínica, que foram, evidentemente, sendo colocadas no nosso currículo e que foram vencidas, evidente, claro, com o trabalho, com o estudo. E isso, mais ou menos, que eu queria falar com você sobre o início do curso de medicina. Não sei se falei bem, se falei o suficiente, mas queria enaltecer algumas coisas na parte. Você vê, por exemplo, o curso de histologia na cadeira básica, fantástico. Professor Bruno Lobo era o meu professor, mas tinha um curso extraordinário. Todos os alunos ganhavam uma caixa com lâminas, curso, provas práticas perfeitas. Então, era um curso excelente. Mas quero mostrar para todos nós que estamos aqui ouvindo que realmente as demais faculdades não têm dificuldade em manter as cadeiras básicas e realmente se torna o ensino insuficiente no resto da vida. Isso é que eu queria falar inicialmente sobre cadeira básica. Eu acho que por aí depois nós entramos em outros assuntos. Tudo bem? Perfeito, está muito bom. E deixa eu aproveitar, Orlando, o senhor Nelson e Savino, vocês querem já fazer alguma pergunta para a gente fazer também uma conversa, ficando mais à vontade? Ó, nosso decano querido, além de haver o professor, essa figura espetacular que é o professor Orlando, nos faz nos reportar ao passado, mas com o presente, né? Então, ele falou agora de cadeiras básicas. Nós pegamos ainda, o professor Alípio, recebemos aquelas caixinhas com as lâminas para estudar, exatamente como ele acabou de descrever. Tivemos esse privilégio, né? Outra coisa interessante também é que ele me fez lembrar da minha saudosa e querida mãe, que também foi aluna do Lafayette, né? Então, onde quer que ela esteja, deve estar também muito feliz em ouvir essa conversa. Professor Orlando, é um privilégio estar aqui. Eu queria só dar essa pequena introdução. Um abraço ao Nelson também, que está aí presente. E é um privilégio estar com vocês todos. Muito obrigado. Nelson Souza e É, Silva. primeiro, obrigado aí convite pelo Emílio, né? E obviamente rever o professor Orlando, que eu não vejo há algum tempo, rever o Savino, que eu também já não vejo há muito tempo, né? E é um prazer a gente estar aqui. Mas eu acho que o Orlando, quando começou a fala dele, tocou primeiro em dois pontos fundamentais. Quer dizer, qual é a maior contribuição da Faculdade de Medicina? É formar pessoas, porque sem pessoas não se evolui no conhecimento, né? Quando hoje em dia a gente olha o boom que está vindo agora da inteligência artificial, que não é nem inteligente nem artificial, esquece que quem produz a inteligência artificial é o homem, tá? Não é o computador que produz a inteligência. Quem produz a inteligência é o homem, tá? E a inteligência artificial é apenas um processo obviamente, um processo brilhante de pesquisa de dados ou de mineração de dados, digamos assim, para trazer a informação que existe no mundo inteiro. Ótimo, tá? Mas ela não é inteligente, pelo menos até hoje não é inteligente, ela é apenas uma compilação de dados e com falhas, como todo mundo tem, tá? Ela está em desenvolvimento, evidente. Então, essa primeira fala que o Orlando falou, de que a contribuição da Faculdade de Medicina maior é a formação de pessoas, é fundamental ser enfatizada, porque as pessoas acham que a gente forma profissionais. Não, nós não formamos profissionais. E nem nós formamos pessoas que têm capacidade de raciocínio, capacidade de discernimento e que sabem fazer avaliação crítica da informação que lhes chega. Quer dizer, então, essa é a grande contribuição da Faculdade de Medicina. E só olhar as pessoas que passaram como professores na Faculdade de Medicina. Tá? Eu sempre me lembro aliás, fez aniversário ontem, de 106 anos, né, que é o professor Clementino Fraga Filho, que foi o meu grande inspirador, digamos assim. Tá?
É interessante, o Orlando chamou a atenção de uma outra coisa, né, de que ele escolheu a medicina desde os 6 anos, foi 6 anos de idade, né? É interessante isso, que quando eu me lembro disso, a mamãe me contar, que eu me chamava com 3 anos de idade, eu não me lembro disso, foi contado pela minha mãe, que eu me chamava de Dr. Nelson. Como é seu nome? Como é seu nome? Eu era Dr. Nelson, tá? Não sabia nem falar. Tá? E por que eu era Dr. Nelson? Porque eu gostava do meu médico. Tá? Até hoje me lembro do nome dele, né? Eu morava em Belém naquela ocasião, era o Dr. Florian Gonzalez, tá? Me lembro dele. Eu admirava esse médico e queria ser como ele, tá? E depois, mais tarde, o professor Fraga foi a minha grande inspiração na área médica em termos de desenvolvimento de pesquisa. E, obviamente, a gente aproveitar que nós estamos aqui juntos e prestar homenagem ao professor Clementino Fraga Filho, que não pode jamais ser esquecido, né? Eu fiquei, na realidade, até surpreso quando logo de surpresa de uma maneira até chateado, né? Porque durante o professor Fraga tinha morrido quando fez 100 anos de idade, ele morreu com 99 anos de idade, né? Quando ele fez 100 anos de idade, não havia uma homenagem ao professor Fraga naquela ocasião. E eu fiz, quando eu estava como diretor do Instituto do Coração, fui fazer homenagem pelo Instituto do Coração. Tá? E me doeu muito que a Faculdade de Medicina não tivesse feito uma grande homenagem ao professor Fraga naquela ocasião. Tá em tempo ainda de buscar a memória do professor Fraga, que não pode ser esquecido. Tá? Então, acho que essa é a primeira consideração que eu faria com o que o Orlando falou. E o Orlando chamou a atenção das áreas básicas, e ele tem toda a razão, porque toda a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Medicina que gerou, digamos assim, os institutos das áreas básicas, Instituto de Biofísica, Instituto de Microbiologia, Instituto de Química, não é? Então, foram todos gerados a partir da Faculdade de Medicina. Isso é interessante, não é? Quer dizer, eram disciplinas da Faculdade de Medicina e se tornaram unidades dentro da universidade, quer dizer, de faculdade. E depois gerou todas as 9 unidades assistenciais hospitalares que nós temos. Tá? São 9, o Instituto de Maternidade Escola, Biofísica, Biofísica não, Maternidade Escola, Instituto de Neurologia, Instituto de Psiquiatria, Instituto do Coração, Instituto de Pneumologia, todos eles foram, hoje, doenças do tórax, né, também gerados a partir da Faculdade de Medicina. Tá? Então, a Faculdade de Medicina foi a grande matriz do desenvolvimento do conhecimento médico aqui no Brasil. Né? E é interessante isso. E essa noção de que a formação de pessoas é que é fundamental, né, está desde o nascimento da escola médica. Né? Quer dizer, quem é que... O Brasil não tinha médicos, né? Os nossos médicos eram formados fora e na Europa em geral, né? Foi preciso Dom João VI vir ao Brasil, tá, para fundar a primeira escola médica, né? Então, quer dizer, pelo menos quando foi expulso da Europa e veio para cá, invadiu o Brasil, ele não descobriu o Brasil. O Brasil não foi descoberto pelos portugueses, né? Foi invadido pelos portugueses. Tá? Tem que fazer essa correção histórica. Já existia gente aqui, a gente sempre se esquece isso. Né? Foi descoberto pelos europeus, mas já existia gente aqui. Né? Mas ele, pelo menos, quando veio para cá, em 1808, viu a necessidade de formação de pessoas, senão a corte não viveria aqui no Brasil. Né? Para viver aqui no Brasil, precisava de ter pessoas que cuidassem das pessoas. Tá? Obviamente, os médicos, que é a nossa função básica. Tá? Então, acho que as primeiras considerações que o Orlando fez são fundamentais. É preciso ter essa noção de que a formação de pessoas era básica. E a gente esqueceu até hoje. Nós até hoje não temos escolas em tempo integral, agora que está se resgatando isso. Anísio Teixeira já falava isso em 1942, de que era necessário se ter escola em tempo integral. Depois, o Brizola também falou sobre isso, em termos e o Darcy Ribeiro, né? Com escolas em tempo integral. Até hoje, nós não temos. A maioria das nossas escolas não são em tempo integral, seja elas públicas ou seja elas privadas. Tá? Por que essa resistência que a nossa sociedade ainda tem para formar pessoas, tá? É uma coisa que a gente precisa resgatar, não. Conquistar, porque até hoje nós não conquistamos isso. Eu paro aqui para a gente avançar no debate. Não? Senhor Nelson, antes de voltar para o Orlando, eu queria incluir uma coisa que eu acho muito importante no sentido humano, né? E é uma contribuição do meu paraninfo, que era lá do Lopes Pontes, o Almir Fraga Valadares, que no discurso de paraninfo dele, da minha turma, dizia assim: olhem,
é a última aula de vocês hoje. Amanhã vocês estão formados. Não esqueçam, nunca examine o elefante com microscópio. Vocês jamais saberão se estão na cauda, na trompa ou na pata do elefante. Largue o microscópio e olhem o todo, né? O que eu quero dizer com isso? Porque estamos vivendo, inclusive, uma situação social grave, né? Recentemente, que é a falta da formação histórica, humanística do mundo, do jovem médico, na realidade, né? Que, infelizmente, hoje uma geração de novos médicos formados não defende o SUS, minora, vamos dizer assim, o cidadão comum, ou não tem uma compreensão de pobreza. Pobreza parece que não é um complemento da riqueza ou uma necessidade da riqueza, e que passa a ser assim, uma forma de ser rejeitada, né, com o nome de brasilosa, né? Então, eu pergunto ao querido Orlando. Orlando, eu sei que você tem uma especialidade de muita precisão, que é a cirurgia, mas como você considera a carência da formação médica, no sentido pré-vestibular e até dentro da faculdade, de coisas que também tenham arte, como a música, como a literatura, né? A meu aspecto humano, embora eu estudei com o Perestrelo, psicologia médica, depois com o Júlio de Melo Filho, as artes, elas trabalham a nossa sensibilidade, uma coisa que o trabalho do médico não pode ser só a ciência, porque o ato, a ação, tem que ser um ato emotivo, com muita concentração, com muito desejo e aquela coisa básica, que é gostar do paciente, querer aliviar a dor do paciente pelo processo da compaixão. E eu acho que nós estamos vivendo hoje um certo desvio disso. Eu tenho esperança que com essa nossa velha guarda, a gente possa fazer como era antigamente, que os mais velhos botavam no caminho as ovelhas que se desviavam, né, do caminho correto. Eu tenho essa esperança ainda, porque eu acho que todos que procuram a medicina têm um desejo de fazer o bem. E nós temos que ajudar pessoas que estão desviadas disso a ver a importância. E uma coisa fundamental que eu vi ontem de um colega do Colégio de Aplicação dizendo assim: eu tinha 12 anos de idade, eu descobri o que é a contribuição social. Eu, aluno de uma escola pública, eu tenho um dever para o público que me pagou essa faculdade, me pagou esse colégio. Eu tenho que retornar isso socialmente. Esse compromisso social, infelizmente, parece esgarçado. Tanto é que o Nelson brincou comigo recentemente, ele foi paraninfo de uma turma do filho da Sheila, e ele diz assim: olha, Emílio, na época, os alunos é que levantavam as questões sociais, na década de 60 e 70. Hoje, os que levantam, vamos dizer assim, a consciência social é a velha guarda, porque os jovens alunos estão totalmente shoppingados, vamos dizer assim, estão com muita pouca percepção disso. Eu acho que o que reúne isso seria um pouco a história. Eu pergunto, como é que você, Orlando, considera um pouco essa necessidade de compreensão até do mundo, a história, né? E também um pouco das artes? Como é que você considera isso? Muito bem, eu achei interessante, porque, primeiro, nós temos que vou colocar o sentido da profissão medicina. A profissão medicina é completa para ser bem exercida. Ela não pode ser somente ligada a um tratamento médico. Repare bem o que eu estou fazendo. O médico vai se formar e vai se dedicar unicamente ao tratamento de doenças. Isso muito sintético. Eu acho que é uma formação complexa, então que requer vários atributos e vários conhecimentos muito importantes. Primeiro, porque ele vai lidar com pessoas. Então, você verifica o seguinte: se eu sou médico, a minha vida vai ser toda ligada ao contato humano e relacionamento humano, eu tenho que saber me relacionar com um humano, com gente. E preciso, portanto, ter uma formação importantíssima nesse sentido. E para isso, para ter essa formação, é preciso ter vários atributos. E a formação pode ser menos ou mais complexa, mas tudo isso que você citou é muito importante. A arte, a música, os complementos, a literatura, é por demais importante para a presença
trabalho médico em qualquer especialidade. Pode ser a especialidade mais restrita, mais localizada, que você só faz aquilo, mas, de qualquer maneira, ela necessita de um contato humano. Isso é muito Orlando, importante. só para lembrar, não foi do Lafayette, mas um grande literato, Guimarães Rosa, foi médico, né? Perfeito. É É, importante verificar. duas vias, né? É importante, porque realmente é a formação complexa de uma profissão, repare bem o que eu vou dizendo, uma profissão universitária, que precisa ter um complexo universitário apoiando a formação desse indivíduo para fazer realmente uma profissão adequada e um trabalho perfeito dentro de todo esse sentido. Portanto, é muito importante o complexo que apoia essa formação. É muito importante. Não sei se me fiz entender. Claro, beleza. Professor Eu acho, Orlando, eu vou fazer uma pergunta mais dirigida. Quais foram os seus primeiros mestres na clínica cirúrgica? E Bom, também como é que a cirurgia expandiu da geral para as especialidades? Por exemplo, eu soube através de uma colega da Nacional que fez 100 anos agora, ela é casada com um professor que infelizmente suicidou-se, mas que foi quem inaugurou a cirurgia urológica no Moncorvo Filho, né? Então, várias especialidades da cirurgia que vieram da geral depois foram entrando por especialidades. Quais foram os seus mestres e que dessa transição você pôde acompanhar ou teve notícia? Por exemplo, Sorugo Pinheiro Guimarães, né? Outros. Quem que você citaria para a gente? olha, eu vou contar o seguinte: a cirurgia era utilizada como cirurgia geral, era o que se conhecia. Não havia especialidade no início da formação. Depois, evidentemente, foram surgindo por necessidade, coisa que é muito natural. O que apareceu? Urologia, oftalmologia, otorrino, foram as especialidades que foram se formando especialidades, porque eram tão diferenciadas, tão diferentes, que necessitavam de um preparo completamente diferente. Isso se deu no início do século XX, por aí, a formação e a criação de especialidades. Você verifica o seguinte: a própria cirurgia teve um evento ou teve uma formação muito importante quando a criação da técnica, quando o cirurgião entendeu também, isso é importante, ele precisava ter grande conhecimento de técnica e que a cirurgia só ia evoluir quando a técnica progredisse. A medicina a medicina e a técnica operatória está ligada ao desenvolvimento técnico, o desenvolvimento da ciência. Quando cresce a ciência, ela é colocada depois adquirida pela medicina, a medicina leva para a sua atuação. Isso aí é natural. Cresceu aí um fato importante, se ela é importante e serve, vai para a medicina. A medicina adquire. O progresso da medicina é um negócio fantástico. Eu estou sofrendo isso, porque eu estou agora na fase de ter vários problemas médicos, e tenho tido coisas fantásticas médicas que estão sendo realizadas. Então, é muito importante. Então, o que aconteceu? A medicina começou a se formar mais com especialidades. Mas é importante salientar que o grande desenvolvimento da cirurgia se deu no início da década de 20, por aí, com Benjamin Batista, quando conseguiu criar a técnica operatória. Repare bem o que eu vou dizer. Quando a cirurgia saiu do âmbito da parte clínica e foi para o laboratório adquirir conhecimentos para progredir na parte técnica. A técnica operatória foi o grande avanço da cirurgia. E é o grande avanço da cirurgia. É o grande avanço da cirurgia. Então, a partir desse ponto, com Benjamin Batista
em 1926, foi criada a primeira vez a cadeira de técnica operatória. E ele foi o catedrático. Viveu até 1934, quando faleceu, e depois foi substituído pelo grande Alfredo Monteiro, em 1936. Mas aí se adquiriu que havia necessidade de haver conhecimento prático e funcional de criação de movimentos técnicos importantes ou de trabalhos com máquinas que estavam se formando para levar para a cirurgia o grande progresso. E a técnica operatória, então, progrediu, sendo uma das maiores desenvolvimentos da Medicina. Desapareceu minha tela aqui, estou meio complicado aqui no negócio, não sei o que houve. Então, você está falando da técnica operatória com a Eu sei, tecnologia mas eu e quero que levou ao apareça maior a minha desenvolvimento da tela. medicina. Entendeu? Mas está aparecendo. Ué, aqui nós Está estamos vendo você. aparecendo. Você está aparecendo É, na tela. Estou sem tela. você não desapareceu, não. Vê se tu É. clicou de parar o vídeo. Estou louco para falar sobre isso. Continua. Tá, Orlando, você perfeito. não mexeu no vídeo? Não, mas nós sei, estamos vendo ele e ouvindo. Pois é, nós Orlando, a estamos gente vendo. vê Não, e eu digo ouve. no dele lá. não sei. Orlando, Sumiu. vai falando quem está te ouvindo e está filmando com você falando. E Não está se te preocupe, vendo. não veja Ele a está gente, te não. vendo. Nós estamos te Tá. vendo. E o vídeo Tudo está bem. pegando. Eu vou Fala aí, entrar no querido. Zoom aqui novamente, tá? Mas tudo bem. Então, a formação da técnica operatória foi fundamental. Criação da técnica operatória. E aí é o desenvolvimento e todo o progresso da cirurgia é baseado realmente em experimentação, em técnica operatória. Coisas fantásticas estão sendo conseguidas, não é isso? Né? E é isso que eu queria dizer sobre o desenvolvimento da técnica operatória. Orlando, deixa eu fazer uma pergunta assim um pouco dirigida. Você falou da especialidade da urologia, da otorrino e do oftalmo, mas não citaste duas áreas importantes, a neurocirurgia e a plástica, onde nós temos dois destaques importantes, que é o professor Ivo Pitangui e depois o Niemeyer, né, na neurocirurgia. Seria importante se você também pudesse falar um pouco, porque a gente gostaria de historiar, ao seu ver, quais foram, vamos dizer assim, os marcos, né, nessa trajetória em relação às especialidades? Se é que houve, né, assim, no oftalmo, no otorrino, na sua visão, na sua sensibilidade. E depois uma pergunta específica que se refere ao Pitangui. Eu recebi uma comunicação recente do incêndio do Circo Niterói, como aquele momento de muita dor permitiu uma ação ampla, né, da recuperação dos queimados através do trabalho do Pitangui, que se destacou muito, né, e deu muita visibilidade ao trabalho da cirurgia. Se você pudesse falar um pouco, eu ficaria feliz. Bom, primeiro eu vou falar sobre. Primeiro de tudo, por uma coincidência incrível, eu fui interno de Paulo Niemeyer Filho. Quando eu trabalhava no Souza Aguiar, e eu era acadêmico do Souza Aguiar, e o neurocirurgião da minha equipe, a equipe Cata Preta, era Paulo Niemeyer Filho. E ele estava a plantão, e quando tinha cirurgia, ele entrava no plantão, não é isso? E eu fazia questão de ajudar as operações dele. A neurocirurgia, e ninguém queria ajudar a neurocirurgia. Ninguém queria, porque era enjoado, tinha que ficar com aspirador, não sei o quê, pé, e não conseguia teria Auxiliares. auxiliares. E o professor Pitangui também tive grande atuação com o professor Pitangui. O professor Pitangui teve uma história muito importante, também foi ajudado muito no Souza Aguiar.
que ele era da equipe do Souza Guiar, do Hospital Souza Guiar, e era altamente, vamos dizer até uma palavra interessante, protegido do Renato Pacheco Filho, que era chefe da equipe, que deixava ele fazer o que chamava na época gato. Ele operava os gatos, operava a cirurgia plástica, mas que ele desenvolveu muita cirurgia plástica também no Hospital Souza Guiar, porque ele conseguia operar os gatos, os doentes dele, durante o plantão que ele dava naquele hospital. E são aspectos importantes desses dois. Mas essas são especialidades muito definidas, que se definem cada vez mais com o progresso. É uma coisa fantástica. A neurocirurgia hoje é uma coisa fantástica. De modo que o progresso vai cada vez mais afinando o conhecimento e afinando a qualidade do atendimento, portanto, tornando-se uma especialidade extraordinária do ponto de vista técnico. Está aí demonstrado o Hospital do Cérebro, seja o que for, em grande número de citações e aparecimentos baseados nisso. Eu estou muito chateado porque a minha imagem desapareceu, eu não estou conseguindo, não conheço computador e fico meio perdido nisso aqui. Mas, Não, de mas olha, qualquer maneira, para nós está aparecendo. Está é, estranho, porque eu devo ter a sua mexido câmera aqui está nisso, filmando eu você. sou muito ruim nisso, entendeu? De modo que aí eu não sei o que é que houve aqui. Não deixei o livro. O, Pati! Para a minha mulher aqui, que conhece mais. Orlando, o Emílio, Sim, diga. a gente pode Será fazer que é bom? um comentário em cima do que o Orlando falou? Claro que sim, claro que sim. Não, que o Orlando, quer dizer, o Orlando começou a exposição dele chamando a atenção, aliás, você chamou a atenção da parte da formação humanística do médico. Quer dizer, eu não gosto de fazer isso, porque é uma formação completa da pessoa, essencialmente é isso, né? Então, de que você precisa ter esse conhecimento, quer dizer, e depois se foi para a especialidade, tá? E, obviamente, a especialidade é que predominou, digamos assim, ou está predominando ainda atualmente, cada vez mais para a gente fazer um paradoxo, cada vez mais nós vamos saber mais coisas sobre menos coisas, quer dizer, você vai se especializando em pequenas áreas, tá? Daqui a pouco a gente sabe tudo sobre nada. Tá? Então Aí viramos filósofos, aí a gente vira filósofo. Mas digamos assim, o paradoxo entre você precisar da especialização, porque fica impossível você saber tudo, tá? Mas, ao mesmo tempo, você não pode perder a noção do todo. Tá? Essencialmente, é esse paradoxo que a gente tem que lidar com isso e ver como é que a gente resolve isso. Aliás, um grande catedrático da Universidade de Madrid, chamado José de Letamendi, né? Ele já resumia isso numa frase, diz assim, primeiro, tá? Que o médico que só medicina sabe. Voltei. Que bom, Orlando. O Nelson faz aqui um comentário falando do catedrático de Madrid. Vamos lá, o médico que só medicina sabe, Nelson, termina aí para depois. Nem medicina sabe. O médico que só medicina sabe, nem medicina sabe. Porque, para mim ser considerado médico, eu preciso ter esse conhecimento da pessoa e conhecimento sistêmico. Né? Quer dizer, e isso é fundamental. Eu acho que a melhor maneira da gente fazer isso, quer dizer, por que a gente evoluiu como especialidade? Né? Ora, o conhecimento evoluiu dessa maneira, quer dizer, graças ao método científico que tinha por base você separar o todo, conhecer a pequena parte e depois tentar juntar essa pequena parte para conhecer o todo. Ora, mas o todo não é a soma das partes. Não é? Tá? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu ensino isso? Como é que eu desenvolvo esse tipo de conhecimento? Né? De saber a parte, mas também que eu tenho que saber o todo. Não é? Por isso que eu gosto da teoria de sistemas complexos, que ela busca exatamente esse objetivo, de trabalhar de modo sistêmico. Tá? Então, quer dizer, digamos, sem liquidar as especialidades, é preciso fazer um movimento de junção das especialidades, tá? De modo que eu tenha conhecimento entre as pessoas. Né? E esse conhecimento geral ele se aplica muito também, vou citar uma outra frase de um anátomo-patologista alemão,
tá? Que é o Virchow, não é? Que dizia que medicina é política em larga escala. Por que ele dizia isso? Porque se eu não tiver o conhecimento do todo, tá? Eu também não faço medicina, porque nós temos evoluído para a questão de olhar as questões sociais como influenciando na perda de saúde, digamos assim, nossa, quer dizer, a saúde pública não é só a saúde pública, o médico tem que saber saúde pública, porque a minha decisão não só no indivíduo, o indivíduo depende da sociedade. Então, se eu não conhecer o que existe dentro da sociedade, eu não vou conhecer nem as doenças, porque as doenças também dependem de como a sociedade se organiza. Tá? Então, o médico não é só para conhecer doença, como o Orlando chamou a atenção, né? Mas isso, infelizmente, está na definição dos dicionários, tá? De que o médico conhece as doenças. Não, o médico não tem que conhecer as doenças, tem que conhecer as pessoas. Tá? E essa diferença que é, digamos, o X da questão. E como é que a gente tem que fazer isso? Aí entra de novo para a divisão que ocorreu na medicina de separar a especialidade. Eu fui dividindo o conhecimento, mas eu tenho que juntar o conhecimento. Como é que eu faço isso? Na minha Orlando, opinião, ô, Nelson, e aqui a homenagem se faça ao Pelestrelo, que advogava a isso, medicina da pessoa, né? isso, E que o exatamente. Fraga foi um imenso apoiador dessa Isso, junção, pelo menos isso. psicossomática, né? É o que eu ia Mas chegar nós lá. temos outro desafio ainda moderno, que é a medicina da pessoa como psicossomático social, vamos dizer assim, né? É por Esta aí. visão Eu tenho mais que ampla. juntar isso tudo. Por isso que eu gosto da teoria de sistemas complexos dinâmicos, porque ela dá essa noção clara e isso tem que entrar na Você já medicina. vai estar convidado para dar uma aula no Carlos Chagas sobre isso, que eu quero ser seu aluno nisso, aprender isso aí. É A importante. Mas gente vamos dá uma. voltar ao Orlando. Orlando, você já conseguiu sua imagem? Está tudo certinho? Está vendo ele Já aí, Nelson? consegui. Já estou. Não mexe mais Mas só está nada. faltando. Agora está Mas o seu agora ele nome. não está aparecendo. Agora você está com o nome Orlando Marques Vieira, 137 165 Mas não está 1371, aparecendo. mas não está aparecendo a sua fisionomia. Seria importante para o vídeo, né? Ah, sei. Aí não sei. Eu não quero Me diz uma mexer muito coisa. nisso, não, porque acabo novamente saindo fora. Deixa eu ver. Não, mas você não estava fora, não. A gente estava ouvindo e te vendo. É. Mas Agora agora entrou. Está voltou. perfeito. Vamos lá. Voltou, Orlando. Voltou. Vamos adiante. Eu sou um refém de computador. Mas então, Preso. E aí eu não quero mexer muito, não. então Meu conhecimento sobre computador já acabou. O que eu já fiz, mais não entra. Com a minha idade agora, já chega o que eu sei. Eu acho, vou dizer uma coisa que falei outro dia, eu acho uma das maiores descobertas do mundo, o celular, hein? Eu acho o celular uma das coisas mais fantásticas do mundo. Eu acho, na minha opinião. Eu fico pensando, às vezes, o seguinte: já pensou pegar um celular funcionando e mostrar para Dom Pedro II? Deve ter sido, deve ficar alucinado. Pronto, vamos seguir. mas então Mas, Orlando, você vinha falando, você falou do Paulo Niemeyer, que trabalhou com ele no Souza Guiar, depois também com Paulo o Neymar, Pitangui. grande Paulo Neymar. E depois Eu, agora estou com o Paulinho na academia, mas eu trabalhei aham, fui interno do pai dele, sim, Zé Souza sim, Aguiar. aham. Mas, do ponto de vista da sua trajetória, tem outros grandes mestres na cirurgia, né? Quais Bom, foram as suas outras referências dentro da faculdade? o meu Temos... mestre de cirurgia, aliás, tive outro dia uma parte meu na academia com um candidato a titular. A apresentação do currículo, ele apresentou o currículo, falou sobre o currículo e tal, não fez uma referência à formação dele, quem foram os mestres dele. Não citou. Aí, ao final, no comentário, eu pedi a palavra e disse o seguinte: um currículo aqui tem que ter, tem que ter a história cirúrgica do candidato. Quem foram os seus mestres? Olhando para todos os cirurgiões que estão sentados aqui, eu disse: eu sei todos os mestres deles, todos, sei que todos eles. Então é preciso, como é que o senhor faz um currículo e não bota quem foram seus professores? Isso é muito importante. Meu professor foi Mariano de Andrade.
Mariano de Andrade foi um homem fantástico, dentro da faculdade, inclusive. No entanto, não tão citado, nem tão enaltecido, seja o que for, mas fez coisas fantásticas. E na técnica operatória, ele foi um homem fantástico. Ele criou um instituto de cirurgia experimental. Ele criou dele, pessoalmente, na Santa Casa, um instituto de cirurgia experimental para a formação da circulação extracorpórea. É a parte, isso é que é importante. É preciso enaltecer que a cirurgia é fruto do progresso científico e é levado para a medicina porque a tecnologia avançou e foi aproveitada. E essa parte dele foi um homem que realmente foi. Até vou citar também uma coisa para você. A técnica operatória foi das mais brilhantes carreiras dentro da universidade. Pelos professores que teve, pelos concursos que foram realizados na Faculdade de Medicina, históricos, o número de professores. Então, aprimorando dentro da técnica operatória, mas principalmente pelo número, é importante salientar os professores que funcionaram na técnica operatória. E entre eles o Mariano de Andrade, que foi meu chefe. E é muito importante citar isso. O desenvolvimento da cirurgia cardíaca, dentro do possível, evidente, depois chegar, tá, o Nelson Souza Silva está aí, cardiologista, pode verificar quem eram os cirurgiões cardíacos, etc., tudo isso. Passou-se uma fase. Eu vi a formação da cirurgia fechada, a cirurgia aberta, e agora a cirurgia por cateterismo, coisa mais fantástica que pode existir. A cirurgia chegou a esse ponto. Eu estou dizendo que a minha mulher foi operada de cateterismo, o CIA, que ela tinha desde 9 anos de idade, foi operada agora, mais recentemente. E foi operada por cateterismo. Eu levei um susto, eu falei, não, eu vou chegar um pouquinho mais tarde, a cirurgia já desenvolveu, já está tudo resolvido, eu já estou lá, já houve, o cirurgião já tá mais tranquilo e tal. Quando eu cheguei, ele estava no corredor, eu falei, pô, que isso? Levei um susto. Eu digo, houve algo. Ele disse, não, já acabou, não fechou. Uma coisa fantástica. De modo que é realmente espetacular o desenvolvimento técnico baseado principalmente na parte tecnológica, transportada para a medicina e para a cirurgia, principalmente. Orlando, o Savino pode me corrigir, mas ele falou que a nossa cirurgia tem uma grande influência da cirurgia americana, né? Eu creio que também o Nelson esteve lá na Clínica Maio, sua Fraga, muitos outros, né? O que você nos fala disso do panorama internacional, a influência internacional em relação aos professores da Nacional de Medicina, na parte de cirurgia? É a medicina americana, vamos dizer assim, a professora um pouco mais desenvolvida de muitos mestres aqui da nossa cirurgia, ou tem outros países que contribuem também de forma importante? É para Sabino, mim se a você quiser pergunta ou para o complementar, Nelson? vamos lá. É Não, para eu mim? mandei para você, mas o Savino vai complementar a pergunta. Diga lá, É? o Não, eu Savino. acho o seguinte: primeiro de tudo, eu estava inteiramente pronto para ir para os Estados Unidos. Passei no concurso do SFMG, está pronto para ir para os Estados Unidos. O Mariano chegou para mim e disse: não vá, você vai ter todas as oportunidades aqui, depois você vai. Forma aqui e vai. De modo que eu fui aos Estados Unidos depois, mas não para ficar nos Estados Unidos trabalhando como estagiário, como presente, como aprendizado direto, como bolsista, não fui. Mas tive a bolsa, não fui. Passei no concurso e não fui. Por conselho, não sei se foi bom conselho ou mau conselho, mas acabei ficando por aqui. E depois, então, fui aos Estados Unidos 3 ou 4 vezes, então, por curtos períodos,
Mas a minha influência realmente foi a influência americana. Foi a influência americana. Embora nós tivéssemos tido no serviço mariano muita influência francesa. Por quê? Primeiro, o transplante de fígado foi trazido para o Brasil. Eu era o chefe de serviço e trouxe o transplante de fígado para cá. Por quê? Porque tinha tido cirurgiões brasileiros que estavam trabalhando no serviço de transplante de fígado na França. E aí eu solicitei para vocês querem ir para o Fundão, para levar a cirurgia de transplante para o Fundão, e aí começou a cirurgia de transplante. Aí uma presença, vários dos nossos residentes fizeram trabalharam na França em transplante de fígado. Marcelo N., Lúcio Pacheco, que são fantásticos cirurgiões cardíacos, cirurgiões de transplante hepático, e fizeram formação francesa. De modo que houve uma modificação na Universidade Federal do Rio de Janeiro da comunicação com os Estados Unidos passando para a França. Perfeito? O Savino ia te fazer uma pergunta, mas ele saiu aí. Savino, faz a tua pergunta ou complementa, desculpa. O Orlando respondeu antes de você concluir. Não, Vamos lá. porque houve uma evolução, como o Orlando acabou de falar, né? No início do século, a influência era toda europeia. Os pais que tinham condições mandavam os seus filhos para estudar medicina na Europa, na França, etc. A partir de 45, mais ou menos, é que começou essa influência americana importante na cirurgia, né? Foi isso que eu falei para você. Então, essa modificação também, agora com uma globalização, vamos dizer assim, voltou outra vez, né? A medicina francesa é importantíssima nos dias atuais, né? Grandes institutos funcionando, na Europa inteira, Alemanha principalmente, né? Enfim, a influência europeia na formação médica no início do século era muito forte. A partir dos anos 40, 45, quando botou um cirurgião paulista, né, que se formou em Nova York, veio para São Paulo e começou aí, então, vamos dizer assim, uma pequena modificação que se transformou numa grande influência americana. O Colégio Americano de Cirurgiões hoje é a maior instituição de colegas cirurgiões do mundo inteiro, né? São mais de 80 mil membros. Eu vou ao congresso agora em outubro para a gente rever esses aspectos. Agora, do ponto de vista de formação, o professor Orlando pegou exatamente essa transformação e, felizmente, nos trouxe também, através dessa sua formação, trouxe para todos nós a sua influência como mestre, com essa visão que o Nelson e ele já se reportavam, ou seja, uma visão global, uma visão humanista da medicina, e cada um na sua área, evidentemente, de especialidade. O professor Orlando fez isso na cirurgia. É um mestre completo, né? Podemos falar dessa forma, com muita tranquilidade. Ele tem uma formação humanista que começa na Europa, né? E depois a parte tecnológica bem Começa no desenvolvida pelos Lafayette, eu estou americanos, sem dúvida alguma. protestando. Começa na Tijuca, no Lafayette. Com muita boa companhia, No né? Onde sua mãe Lafayette, não se estudou, esqueça, Lafayette. exatamente. Mamãe vai puxar a tua Maravilha, orelha, a maravilha. Europa é depois. Vem de berço. Orlando, deixa eu Tua voz sumiu. não teve um professor que, inclusive, fazia autohemoterapia para diminuir infecção no pós-operatório, que eu sou visto pelo professor Luiz Moura, que também foi cirurgião e clínico, e usou muito isso depois na clínica médica. O que você pode me falar desse mestre da cirurgia torácica? Doutor? Não é Jesse Teixeira? Pô, Jesse Teixeira foi o pai da cirurgia torácica moderna no Brasil. Um homem fantástico, um homem fantástico. O Jesse Teixeira foi muito meu amigo, que no final ele ficou fazendo hemodiálise, etc. Teve uma complicação cirúrgica importante, operado nos Estados Unidos, e ele fazia diálise e passava pela rua Visconde Silva.
parava o carro e ia visitar o colégio, visitava o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que eu estava lá de tarde. Então, eu tive vários diálogos com o Gerson Teixeira, que ele parava, conversava comigo durante muito tempo. É um homem excepcional. Você daria só uma palavrinha, que como eu estudei muita coisa alternativa, você daria uma palavrinha da autohemotransfusão que ele fazia para evitar essa Não infecção? conheço bem os detalhes do trabalho dele, né? Não, ok. Mas Mas ele fez, né? conheci mais da parte torácica, quando ele desenvolve. A Que parte beleza. não tive conhecimento suficiente para isso. Beleza. Querido Savino, Nelson, Orlando, vamos dar mais 10 minutos para a gente não alongar demais, mas vamos passar para o Nelson e o Savino fazerem as suas perguntas e a gente tentar concluir até 11h10, 11h15, para não ficar muito delongado. Eu estou muito satisfeito, muitas coisas esclarecidas, e agradeço demais essa coisa que se o Mariano aprofundou na técnica operatória, o Orlando ele dá um banho em carisma, né? Eu espero que Não tem nem esteja vontade. respondendo à altura que vocês. Eu Não. não estou bem, não. Eu quero também dizer que eu estou passando agora um momento de dificuldade médica, etc. Estou por aqui um pouco tendo algumas dificuldades, mas estou firme. Vai superar. Tudo é obstáculo em busca de fé. Você não abordou isso, que é uma questão importante, né? O Einstein dizia que um cientista precisa de fé para poder ser pesquisador, né, e cientista, né? E eu acho que na medicina é importante. Às vezes são pequenas pedras do caminho, mas são apenas pedras do caminho. Nelson Souza e Silva, o que você quer comentar para a gente poder fazer uma conclusão? Eu ia comentar, quer dizer, nessa parte de evolução do conhecimento, porque eu queria falar sobre o professor Fraga, exatamente isso, tá? Perfeito. Porque a segmentação do conhecimento que ela foi feita e se expressou na especialização da medicina, tá? E nós temos esses institutos que saíram da Faculdade de Medicina, institutos especializados, digamos assim, não é? O professor Fraga, na realidade, tentou a junção disso novamente, né? Primeiro, junto com a Alice Rosa, com a professora Alice Rosa, né? A tentativa de fazer a junção da área básica com a área profissional, para não haver a separação que tinha ocorrido entre a área básica e a área profissional. Quando se formaram os institutos especializados, que eles deviam fazer uma junção entre as partes, né? Mas não houve uma certa separação entre as partes, porque era esse o modelo, digamos assim, de separar as partes para depois entender o todo. Não é? E o professor Fraga começou a fazer a junção disso aí com a junção da área básica com a área profissional. E quando ele propôs a formação do hospital universitário, era no sentido de colocar todo mundo junto também, tá? No sentido de juntar novamente os conhecimentos. Não é? Ele não foi, nós não tivemos o sucesso disso, mas a ideia era juntar. E na própria formação, em vez de ficar todas as especialidades separadas, ficava a clínica médica e a cirurgia com umas grandes especialidades. Não é? E o especialista dando suporte ao conhecimento geral, digamos assim, para que você pudesse fazer essa junção entre a especialidade e o conhecimento geral. Então, isso a gente deve ao professor Fraga, não é? Essa junção. E o que ele nos ensinou, eu dou como exemplo disso, você falou de mandar as pessoas para fora, eu fui para fora, eu era bolsista da CAPES, no serviço do professor Fraga, e fui para fora com uma bolsa de uma instituição que também era ligada à CAPES, mas era uma instituição alemã que levava a gente para os Estados Unidos para fazer internato, digamos assim, e depois a gente seguia a carreira. Mas tudo bem, eu me formei na Clínica Maio, devo muito ao meu conhecimento que a gente adquiriu lá na Clínica Maio, mas eu trouxe de volta trouxe a ecocardiografia para o Brasil. Nós trouxemos o primeiro ecocardiógrafo com bolsa do CNPq, que nos possibilitou esse retorno ao Brasil. E o que nós já formamos de pessoas médicas na Faculdade de Medicina, eu dou só o exemplo recente que a gente teve. Nós temos hoje cerca de 12 alunos nossos que estão nos Estados Unidos, todos eles em grandes instituições, Clínica Mayo, Yale, Cleveland Clinic, Johns Hopkins, estão em grandes instituições americanas. E eu recebi uma comunicado, uma solicitação do preceptor da residência médica da Clínica Mayo, querendo saber que os alunos que nós mandamos para fora, qual era a revolução de ensino que estava ocorrendo no Brasil, na UFRJ. Porque os alunos que nós mandamos para lá eram excepcionais,
tá? Eles realmente são fora de série. E nós não conseguimos trazer de volta esses alunos para cá. Esse é um problema que a gente tem. Nós temos que não só formar as pessoas, utilizar para países estrangeiros para formação também, mas nós formamos gente diferenciadas, porque eles saem com avaliação, são pessoas que dão importância à pessoa, não são só simplesmente técnicos, né? Eles dão importância à pessoa e têm uma avaliação crítica do problema. Tá? Isso é que fez a diferença deles lá. Isso a gente ensina aqui. Tá? E não podemos perder essa qualidade da UFRJ ou da Faculdade de Medicina para isso, porque não deixar simplesmente a tecnologia predominar sobre o ser humano. É o contrário, o ser humano é que cria tecnologia e tem que saber usar a tecnologia. Então, essa diferenciação a gente tem feito, e graças ao professor Fraga, que colocava isso de uma maneira clara em relação a isso. E outros catedráticos também que criaram os institutos, como o Instituto de Microbiologia, como Paulo de Góes, tá? como todos eles, Leme Lopes, né? Quer dizer, são grandes figuras que criaram essa noção de que a medicina não é só para aplicar técnica, ela é para desenvolver o ser humano, então, o cuidar Nelson, do ser humano. você, com essa sua fala que os americanos guardaram e protegeram os 12 brasileiros que foram e lá ficaram, podia provocar uma inteligência brasileira que não tiveram essa capacidade de não xenofobia para não expulsarem os cubanos, que foram levados de espécie onde os brasileiros não queriam ir porque não tinha banco, não tinha recursos, né? Então, pode ser uma forma de... Olha, vê se vocês fazem dos americanos que guardam os brasileiros, não expulsam os brasileiros, né? E Não, sabem lutar com o conhecimento que eles aportam. Só para terminar, Emílio, eu acho que a gente precisa fazer uma revolução no ensino nosso usando Paulo Freire. Não estou dizendo acabar com as disciplinas, mas colocar o aluno diretamente em contato com o paciente desde o primeiro ano. Tá? E as disciplinas entram como subsidiando o conhecimento que ele vai adquirir na prática, tá? Atendendo pessoas. Tá? Mas, Nelson, para isso também você tem um problema da elite econômica, né? Porque os cursos vestibulares ficaram máquinas de ensino, né? Muito competitivas, e depois até cursos para residência, em que as oportunidades agora pode ser que tenha mais possibilidades através de bolsas de estudo, porque ficou muito elitizado, né? Infelizmente, nós ficamos embora a Constituição diga que não se deve fazer luta de classes, o acesso à medicina fica para a classe média alta, né? Você vê um maqueiro, um enfermeiro, um motorista de ambulância que conviveu muitos anos da sua vida com o paciente, raramente vai poder se formar médico, né? Você vê que agora estamos tendo médicos negros, né? É uma proporção muito diminuta para um país 50% de negros. Basta ver o nosso índice de formação. Agora tem melhorado, né? Nas universidades. Graças ao ProUni, né? Graças ao ProUni. Isso, exatamente, né? É importante. Ô, Savino, você está presente para a gente fazer a despedida. Não é uma despedida, é uma até breve, mas, de qualquer maneira, agradecer ao Orlando esse carinho dele com a nossa nacional, que ele me fez lembrar uma coisa. A Maria Helena, esqueci o nome dela agora, que nadava, foi campeã de natação, não chegou a ser olímpica, nadava no Flamengo. Ela dizia que teve um professor de natação, Sato, e dizia assim: nadador doente, nadador nada. Nadador saudável, nadador nada. Orlando, doente ou saudável, é sempre nacional de medicina, né, Orlando? Não tem tempo fechado para medicina. Se for pela raiz, a gente fica sorridente, né? Tudo transcende. Isso é que é importante. Como dizia Fernando Pessoa, a alma... Como é que é? Fala aí, Sérgio. Me esqueci, deu branco aqui, fui citar Fernando Pessoa. Tudo vale a pena para aquele que não tem alma pequena, né? Então, essa grandiosidade. Orlando, essa frase está presente. Essa frase está num dos discursos do mestre Orlando, que eu tenho muito carinho. É um livro que ele publicou chamado Recordar para Viver. Sempre que eu quero aprender alguma coisa a mais, eu vou lá naquelas sábias palavras para nos orientar o caminho. As minhas palavras aqui finais é de agradecimento, primeiro por ter tido a oportunidade de ter nos formado na Faculdade Nacional de Medicina, que é na transição, evidentemente, Faculdade Nacional de Medicina, Universidade do Brasil e, finalmente, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, da qual os dois mestres hoje presentes aqui nesse nosso encontro, Nelson e o professor Orlando, encheram aqui de conhecimentos e agregaram, mais uma vez, como bons professores que são,
Mestre Orlando nem se fala, porque, além de tudo, eu me considero seu amigo pessoal, porque tive a honra e o privilégio de ser seu aluno, de aprender com ele como é que se trabalha de forma agregadora, né? A minha atividade, vamos dizer assim, ligada à universidade foi muito pouco, eu até consegui fazer um mestrado, mas não fiz carreira universitária, e estar presente aqui com dois brilhantes professores da nossa faculdade só nos encheu de alegria. Queria dar um abraço no Nelson, um abraço para você que nos convidou, Emílio, e ao professor Orlando, a nossa admiração, nosso respeito eterno. Um grande abraço para todos e um bom dia. Sabendo, antes de pedir, eu quero uma palavrinha de uma pessoa que me toca o coração. Eu dei um beijo na careca dele, quando dizia que o médico é o herói da saúde, que é o professor Júlio Sanderson. Ô, Júlio, Orlando, Júlio dá uma Santos. palavrinha do mestre Santos, que eu não sei se ele foi da Nacional. Ele foi da Não, não Nacional? foi. Foi da Nacional. Nacional. Foi? Porque, Desculpe, não sabia. O Júlio Santos foi da Nacional. que é importante, porque ele foi, sem dúvida, um humanista, né? Muito É. grande, com um coração muito generoso, de muita compaixão e muito necessário às novas gerações. Espero, É. Orlando, que a sua generosidade ecoe às novas gerações e que a gente veja que a nossa organização da Nacional de Medicina, da nossa tradição em velha guarda, é até mais importante que a conquista do CFM. Porque se a gente botar na mesa o bloco, vamos dizer assim, a portela da Nacional de Medicina, o Brasil melhora, tenho certeza disso, tenho certeza disso. Que a Nacional é um rio que passe para as novas gerações, porque para nós vai passar sempre, né? É eterno, né? Orlando, um beijo muito carinhoso, obrigado pela sua simpatia. Saiba que acima de todos nós está o mestre, né? Que é o mestre dos mestres, né? Mas ele está olhando para você com profundo carinho e eu tenho certeza que você vai conseguir estar aqui mais adiante com a gente. O que a gente puder ajudar, conte com a gente, certo? Porque a sua alegria é infinita e muito importante plantar amor e plantar alegria, não é? Plantar saúde no coração das novas gerações. Você fez isso com a gente e, nesse sentido, você já é eterno, mas vai estar com a gente mais tempo. Estamos juntos e vigilantes, tá bom? Já passei já mandei um zap para São Pedro. Segura aí! Orlando, Orlando, eu recebo um beijo meu, tá? Pela afeição que eu tenho por você. Um abraço para todos. Para mim foi uma felicidade estar aqui com vocês hoje aqui, porque realmente é um ambiente amigo. É muito importante. Você tem que ter um ambiente amigo, né? É, a sessão vai ser boa, porque todo mundo é amigo. Quando todo mundo é amigo, funciona tudo bem. De modo que eu queria até agradecer esse convite tão carinhoso para mim e tão gostoso estar aqui presente. Muito obrigado a vocês. Beijo, Nelson. Beijo para todos. Obrigado, então, Emílio. Até Abraço. sempre. Estamos juntos. Um abraço carinhoso. Savino, Abraço para príncipe. todos. Vamos dar o Savino, título de príncipe para o Orlando, né? Nosso Savino, um Foi. príncipe. abração. Foi um prazer estar contigo. Obrigado. Presente para Tchau a todos todos. nós. Muito obrigado. Bom. Vamos lá, Luiz. Estou pronto. Posso partir? Trocar de roupa? Você está onde?
Estou entendendo isso.